senso de propósito, determinação, disciplina, para que nós possamos permanecer firmes na Tua presença e testemunharmos do Senhor. Guarda-nos, livra-nos do mal, abençoa os irmãos que estão a caminhar para o templo e Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia. Em Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28. Diz o texto sagrado nesta porção, por demais conhecida, a partir do 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Amém? Irmãos, na aula passada, nós falamos sobre o que é uma igreja sem propósitos. Uma igreja que não avança. Relatamos também aqui a questão de muitas igrejas ao redor do mundo, principalmente na Europa, principalmente também nos Estados Unidos, que têm fechado as portas. Segundo os relatos de comunicação, de pesquisa na internet, em vários sites, se denuncia o fechamento de cerca de 15 mil igrejas nos Estados Unidos por ano. Daí você pode imaginar o prejuízo que é para o Evangelho. E qual é o motivo, a pergunta que a gente faz, por que as igrejas estão fechando? As igrejas, organização, por que elas estão fechando? A resposta é, por falta de um senso de propósito, um determinismo, né, para cumprir efetivamente o seu chamado. Então, a gente avançou nessa aula e falamos da desmotivação dos membros, desmotivação de pastores, falta de recursos, né? A baixa autoestima da igreja e do pastor, né? As mudanças do mundo que a igreja não se capacitou para enfrentar essas novas realidades, uma falta de gestão mais específica, e daí decorre o que? O envelhecimento da igreja, o envelhecimento da membresia. Uma igreja que não tem renovo de sua membresia, né, que não tem a máquina funcionando com crianças, com jovens, com adolescentes, não é? Com pessoas na sua fase adulta e pessoas já na sua fase madura. A igreja tem que ter toda essa dinâmica de um corpo, em todos os sentidos. E muitas vezes a igreja, a denominação, envelhece, e o que? Não há renovo, e acaba sem a motivação de permanecer crescendo, e chega a um ponto de perder o seu sentido, perder o seu propósito. Então, hoje a gente vai continuar pensando que mesmo diante do quadro que existe, a igreja do Senhor, ela jamais pode perder o quê? A esperança, né? A igreja do Senhor não pode perder a esperança. Ela tem que se manter e criar esse ânimo, essa motivação. E isso o Senhor fala
diretamente para nós como membros. A gente não pode perder a esperança em nada na nossa vida. Agora, imagine uma igreja que é a representação de Deus aqui na terra, quando ela perde a esperança, quando ela perde o sentido, quando ela perde o propósito. A questão não é a falta de unção. Unção quer dizer a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque a igreja não morre, a igreja não acaba no sentido espiritual, porque o Espírito Santo é um só. Mas a igreja denominacional, ela pode fechar as portas. Como vocês conhecem, quantas igrejas aqui na nossa cidade já abriram suas portas e já fecharam as suas portas, mas a igreja do Senhor continua. Mas não deixou de ser um prejuízo para o reino de Deus aquela igreja que fechou as portas. Por isso, a gente precisa pensar melhor no quê? Na igreja com propósito. A gente precisa entender isso e viver essa realidade de uma igreja que tem um propósito definido. E o que é que faz a igreja avançar? O que é que faz a igreja avançar? O que faz a igreja avançar, em primeiro lugar, se chama oração. Mas não é simplesmente uma oração que você, na sua intimidade com Deus, ó Senhor, faz a minha igreja crescer, faz a minha igreja crescer. Não. É você orar com entendimento de propósito, colocando diante do Senhor o direcionamento da sua vida, para que você busque viver como igreja. Porque muitas vezes nós estamos vivendo em uma comunidade como igreja, mas nós não sabemos qual é o propósito da igreja como um todo. Nós vamos lá, participamos do culto, participamos de algumas atividades, alguma capacitação, mas a gente não sabe, a gente não está vivendo, ou não está entendendo, não está se entregando ao propósito da igreja. E é isso que a gente precisa entender. Sem oração, sem o despertamento através da oração, Deus nos orientando, não pode existir o desenvolvimento. Essa oração, ela vai trazer para a igreja intimidade com Deus. O que Deus quer da sua igreja é a intimidade. Deus se revela para nós na intimidade, né? Na busca, no propósito, no sentido. Então, quanto mais você é íntimo de Deus, dentro dos propósitos da igreja, Deus vai te trazer entendimento, revelação, né? Vida profética dentro da igreja, para que você desenvolva mais o seu chamado. E isso é uma base para um fundamento do nosso fortalecimento espiritual, com reflexo no crescimento da igreja e a sustentabilidade do ministério, né? Então, quero deixar com vocês aqui a questão: como é que nós devemos buscar crescer? Como? Seria a pergunta. Crescer na qualidade, como nós falamos na aula anterior, que não teve a oportunidade de assistir, está lá disponível no YouTube da igreja, né? Está lá a orientação, mas a pergunta é como? A resposta é entender a visão, são três coisas: o processo e as ferramentas. Alguém já disse, preste bem atenção, que quando a gente não sabe aonde quer chegar, a gente não chega a lugar nenhum. Entendeu? Quando a gente não sabe onde é que quer chegar, quando a gente não tem propósito, a gente fica dando volta. Você já viu uma pessoa
um filme, alguma coisa, uma pessoa perdida numa mata, fala assim, eu já passei por esse lugar, e fica dando volta, o círculo, eu já passei pelo mesmo lugar, porque não sabe, está perdida. Então, a gente precisa, como igreja, entender a visão. Entender a visão. Qual é o objetivo do ministério? Quando eu falo ministério, eu falo igreja. Qual é o objetivo da minha igreja? Qual é a visão da minha igreja? Toda a célula do Senhor, toda a igreja do Senhor, ela tem que ter uma visão que culmine no crescimento do reino. Deus dá a visão. Qual é a visão nossa como igreja? Entender que igreja, nós somos chamados para fora. Nós somos chamados para viver o evangelho bíblico, de atuação fora do templo. Esse ano a gente trabalha do templo, organização, igreja, organização, para o propósito, viver o evangelho aí fora. Então, a nossa visão aqui, ela é bem definida, já há 3 anos a gente trabalha. Desconstruir um evangelho templário, uma igreja fechada em 4 paredes, para viver o evangelho aí fora, sem abrir mão da convívio como comunidade, igreja como lugar de aprendizado, igreja como lugar de comunhão, como lugar de capacitação. Devemos viver igreja nessa reunião, mas o nosso chamado como igreja é para sermos sal e luz lá fora. A gente precisa ter essa convicção de visão. Qual é a visão da sua igreja? A visão da minha igreja é essa. A visão que eu recebo para praticar na minha vida é essa. Então, você tem o quê? Uma definição de visão. Se a gente não tiver uma definição de visão, a gente fica perdido. Se a gente não tiver uma definição de visão, a gente deixa de contribuir com a nossa vida para o crescimento da igreja. Ao contrário, muitas vezes a gente se torna até o quê? Um empecilho. Então, irmãos, a gente tem a questão da visão e a questão dos processos. Processos são atos para se chegar a um fim. Como a nossa vida espiritual, ela é processual, a gente vai crescendo, desenvolvendo a cada dia, até chegar à estatura de varão perfeito. A igreja do Senhor, ela é processual, ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo, através de ações, com o objetivo final, não é? De produzir frutos na vida de outras pessoas. Então, qual é o processo aqui que nós temos? Você vem, conhece a igreja, é recepcionado pela igreja, e nós vamos ter que passar por uma orientação sobre a questão do acolhimento, da integração. A igreja precisa se despertar para isso, mas vamos falar especificamente sobre isso mais à frente. Nesse processo de recepção, ele passa pelo cuidado pastoral, ele passa pelas ações da igreja, a pessoa começa a entender a igreja, e a gente não pode ver a pessoa nesse processo, preste bem atenção que isso é muito interessante, é muito oportuno. Você nunca veja, apesar da gente usar essa expressão, uma pessoa que está chegando à igreja, está se apresentando, apenas como um visitante. O que mata a visão processual é quando a gente enxerga uma pessoa
que está chegando à igreja apenas como um visitante. Não. Ali está chegando uma alma, ali está chegando uma pessoa, ali está chegando um pai de família, ali está chegando uma mãe de família, ali está chegando criança, ali está chegando pessoas com dores, ali está chegando pessoas com dificuldades, ali está chegando pessoas com vontade de se matar, está chegando pessoas desnorteadas, está chegando pessoas que não conhecem Deus. Então, quando a gente enxerga nesse processo pessoas que vêm buscar o socorro na igreja, a gente assume mais como igreja a nossa responsabilidade processual de acolher pessoas e de cuidar de pessoas. Tem não sei se é um seriado, ele passou até de passar na internet, nas bases de transmissão, né? Que eu gostava muito, talvez eu não me lembre o nome dele, mas era um profissional, um homem muito rico, que ele comprava empresas que se encontravam com dificuldade financeira, mas ele via potencial naquele negócio e a empresa estava quebrando, ele comprava, reestruturava a igreja e se tornava sócio majoritário. Antes de comprar, ele passava um tempo dentro da igreja vendo os defeitos. E ele analisava 3 coisas para ele poder comprar uma empresa: pessoas, processo e produto. Nós, como igreja, é a mesma coisa. No caso específico da empresa, muitas vezes a empresa tinha um bom produto, mas não tinha um bom processo e não tinha pessoas motivadas. A igreja, ela tem o melhor produto do mundo. Amém? O melhor produto do mundo é o Evangelho. Mas tem um processo e tem pessoas. E a gente tem que parar e pensar: o processo está bom? Onde é que está o defeito? O processo está bom? O processo é satisfatório? Ou o problema está nas pessoas? Então, a gente precisa o quê? Do alinhamento, da visão com o processo. A gente precisa despertar para o processo. Por quê, irmãos? Porque nós temos o melhor produto do mundo. O melhor produto do mundo. Que precisa ser o quê? Apresentado para pessoas. E não para um rótulo. Um visitante está chegando na igreja. Não. Olhe com amor para aquela pessoa que chega para visitar a igreja como a imagem e semelhança de Cristo, com as suas carências, com as suas necessidades. Isso vai mudar a sua visão. Quando todo mundo estiver alinhado em enxergar isso, o mover impactante do processo na vida das pessoas e da igreja vai ser tremendo. Mas enquanto a gente viver na visão ultrapassada, ou visão sem propósito, e não entender que há necessidade de melhorar o nosso processo de recepção, de acolhimento de pessoas, não é? A gente não vai avançar. Não vai haver engajamento. Então, guarde sempre isso para a história da sua vida cristã. Não veja apenas no processo um visitante. Ah, o visitante chegou, vai ali dar um abraço. Não. A gente tem que ver o visitante como uma pessoa com as suas carências e com as suas necessidades, e que você tem a oportunidade de apresentar para aquela pessoa o melhor produto do mundo,
que é o Evangelho. Aí entra o terceiro ponto, que é a questão das ferramentas. Sabe qual é a principal ferramenta que o Senhor tem? Alguém pode me dizer? Sabe qual é a principal ferramenta? Você. A principal ferramenta é você. Paulo fala que nós devemos ser cooperadores de Cristo. Antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos ter esse entendimento que nós somos cooperadores com Cristo. É uma aliança que nós vamos ter com Cristo, desenvolvida em Cristo, para praticar o chamado dado por Cristo para as nossas vidas. E aí nós vamos ter, quando nós temos esse entendimento, nós estamos, em primeiro lugar, a gente precisa ter um entendimento. Se você não chamar um entendimento para a sua vida, se você não chamar essa responsabilidade para a sua vida, você não vai estar capacitado para desenvolver os projetos da igreja, para avançar nas jornadas específicas ministeriais da igreja. Porque você não entendeu o propósito, você não se entendeu dentro como membro da visão que Deus coloca nas mãos da igreja para a igreja desenvolver. Então, esses ministérios, eles precisam estar firmados à visão, o processo e as ferramentas. Deus sempre dá as ferramentas, mas o principal de tudo é o entendimento que nós somos a figura principal. Já tive a oportunidade de ser conselheiro em vários projetos de outras igrejas, e os irmãos vinham com toda a dinâmica, né? Irmão Jorge, eu queria que você fosse conselheiro de tal processo, de tal projeto, e não sei o que, com aquela imersão. E eu disse, você sim, mas eu queria saber, vocês estão orando? Vocês estão pedindo a Deus? Queria fazer, mas não buscava em oração. Não buscava em direcionamento. Como é que as coisas avançavam? Não avança. Passava 3, 4 meses, 5 meses depois, aquele projeto todo empolgante não ia à frente. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas para Deus e fora dos padrões de Deus. Você quer fazer coisas boas para Deus, mas sem seguir a vontade de Deus. Não avance. Não avance. Então, a gente precisa estar alinhado na visão, no processo e nas ferramentas. Irmãos, nós temos aqui 6, 7 aparelhos novos. Nós estamos começando uma escola de musicalidade na igreja. Não é? Podia perguntar, como posso perguntar, todos os irmãos estão sintonizados nisso? Todos os irmãos, mas eu não gosto de música, eu não preciso me interessar com aquilo, não. Geralmente a gente pensa assim, né? Isso daqui é para quem eu não gosto de música, deixa as coisas acontecer lá. Eu não sei lutar jiu-jitsu, eu não me interessa, deixa o pessoal que gosta se virar lá. Tem os embaixadores e as mensageiras, isso daí eu não gosto daquilo não, deixa para lá. A gente não sintoniza. Você não precisa participar efetivamente, que é até difícil, de todos os problemas, mas a gente precisa conhecer as ferramentas. Conhecer não é saber, é conhecer as ferramentas da igreja, dentro da visão da igreja, porque essa ferramenta existe, para que a gente possa ter lastro. Se não tiver isso, meus irmãos,
a gente está enxugando gelo. A igreja que quer caminhar com seriedade dentro de propósito, ela tem que se autoconhecer. A igreja precisa se conhecer. A gente vê igrejas sofrendo, aí igrejas inchadas, pastores desesperados, lideranças desesperadas. Igrejas inchando, outras murchando, outras fechando. Porque ainda não houve um entendimento do que é ser igreja, do que é estar na sua igreja. A gente precisa pensar em pessoas de forma mais intencional. Eu estou frequentando a igreja, eu sou novo, decidido, eu já tenho tempo de igreja, eu já sou maduro, já sou ancião, já sou escolado de igreja, mas a gente nunca pode perder uma coisa que se chama intencionalidade, né, definida. A gente não pode perder isso. Temos um grande problema hoje, é que a igreja voltou-se para si mesma. E eu falo em relação a membros. Voltou-se para as suas necessidades pessoais, seus interesses, e não mais mantém aberto com o fator qualidade e determinação de propósito para alcançar vidas. A gente precisa restaurar essa visão de acompanhamento, cuidado e amor a pessoas. Lá fora. Ontem nós tivemos aqui uma capacitação de discipulado, uma quantidade de homens que, vou te dizer, eu não esperava. Debaixo de uma chuva daquele jeito, faltando energia, e nós ficamos aqui quase 3 horas fazendo uma base intensiva de capacitação para discipulado. Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Se nem todos os homens estarão aptos para, no momento, estar conduzindo, dando início a uma vida discipular com outra pessoa, mas entendeu a visão, entendeu a percepção, entendeu aonde a gente quer chegar. E isso a gente precisa levar com muita seriedade a importância disso na vida da comunidade, né? Uma igreja, ela tem que ter relevância. Pai do Senhor. Uma igreja, ela precisa ter senso de relevância. Precisa desenvolver estratégias, tanto de cunho pessoal, como de cunho coletivo. Ela precisa caminhar assim. Ela não pode conduzir o evangelho sem ter o entendimento de que ela precisa de capacitação para desenvolver a visão, viver o processo e trabalhar com as ferramentas. Ela precisa de capacitação. Uma igreja, nos tempos que nós vivemos, falamos na aula passada, onde a gente está atingindo 2 gerações, a geração Y e a geração Z, um mundo totalmente virtualizado, um mundo onde tudo é muito rápido. Meu Deus do céu, nós já estamos entrando hoje no mês de março. Então, tudo muito rápido. O mundo andando a 200 quilômetros por hora e a igreja andando a 20 quilômetros por hora. Ela nunca vai estar estruturada para competir com o mundo. Falo no sentido organizacional. A gente precisa avançar. A gente precisa estar
firmada no entendimento de que nós temos potencial. Você tem potencial? Temos. Agora o potencial é o Espírito Santo em nós. A maior força motora existente é o Espírito Santo. Nós temos o potencial do Espírito. Mas a gente precisa o quê? Passar pela capacitação para que o Espírito nos dê o direcionamento para conduzir as realidades de influência da igreja. A gente precisa disso, de capacitação. Sem capacitação, no tempo que nós estamos, irmãos, nós não vamos avançar. Uma igreja que não está caminhando dentro de uma visão de capacitação e que eu preciso estar inserido, a gente não vai avançar. Quando se oferece aqui, não sei se todos leram, o calendário da igreja está disponível, foi atualizado ontem, porque ele é uma dinâmica de atualização, que as coisas vão acontecendo. E desde o primeiro lançado para o ano, está lá, que nós vamos ter uma capacitação de aconselhamento bíblico. Para que eu preciso de aconselhamento bíblico? A igreja foi chamada para aconselhar. A igreja foi chamada para ouvir. A igreja foi chamada para entender pessoas. Eu preciso disso dentro da minha casa, eu preciso disso dentro do meu trabalho, eu preciso disso para discipular pessoas. A igreja tem a visão discipuladora. Aí eu tenho uma ferramenta de capacitação para aprender a cuidar de pessoas. Eu tenho que me motivar a participar. Mas a gente vai trazer mais uma coisa da igreja que está tomando todo o meu tempo. Aí a gente fala assim, quanto tempo eu paro em casa e perco o meu tempo em coisas que não estão agregando valor. Não estou falando que a gente não tenha lazer, não. Tem que ter lazer, assistir o filme, assistir sua série, isso é natural. Mas a gente também precisa entender que a gente precisa de tempo para a capacitação. Né? Então, se nós temos uma visão definida, eu não estou fazendo para a igreja um curso simplesmente para preencher a agenda. Não. Houve uma conversa no final do ano passado, conversamos com as psicólogas da igreja, com as psicanalistas, com as terapeutas, enfim. Depois da reunião, falou assim, pastor, o que é que a gente conclui? Que 80% das pessoas que passam pelos projetos só querem apenas ser ouvidas, só querem um abraço, só querem ser acolhidas em uma oração. Não tem problema mental nenhum, psicológico nenhum, mas elas estão precisando ser ouvidas, precisam ser abraçadas. Se surgiu essa realidade, a gente precisa o quê? Investir na capacitação da igreja para a igreja saiba ouvir. Isso é o quê? Visão de processo, para que a gente possa o quê? Avançar melhor com capacitação. Se a gente não tem capacitação para cuidar, a gente também não tem capacitação para evangelizar. Por que a gente não evangeliza? Por quê? Porque a gente não tem a capacitação. Por mais básica que seja, a gente não tem uma metodologia individualmente definida para evangelizar pessoas. Então, irmãos, a gente precisa investir na visão e a cada dia aperfeiçoar os processos. O interessante é que quando a gente entende isso na vida eclesiástica, isso traz também um benefício para a nossa vida secular, profissional. E traz muito benefício, e traz muita sustentação, porque
beneficia o reino, beneficia a nossa vida particular, e na nossa vida particular nós estamos abençoando pessoas. Porque nós entendemos a metodologia para caminhar a nossa vida, conduzir a nossa vida também como igreja, dentro de uma realidade sistematizada, visão, processos e ferramentas. Eu sei onde é que eu vou chegar como igreja. E isso é importante porque a gente precisa desconstruir uma coisa. Preste bem atenção. Igreja não pode ser levada de qualquer jeito. Não pode ser levada de qualquer jeito. O Espírito Santo está no controle. Ele vai estar sempre no controle. Mas ele nos chamou para vivermos direcionamento. Quando a palavra de Deus fala assim, sem mim nada podeis fazer, não quer dizer que nós não temos utilidade no processo. Ele está dizendo que a resposta vem dele, mas devemos caminhar dentro da visão e dentro do processo, para que ele haja, ele dê a resposta. A gente precisa disso. Então, a nossa vida espiritual, como também a nossa visão como igreja, não pode ser conduzida de qualquer jeito. Eu ouvi uma frase uma certa vez, e eu achei ela por demais interessante. Como igreja, eu ouvi essa frase, talvez eu já tenha citado aqui algumas vezes, quando diz assim, olha, aonde houver uma necessidade, ali é um ministério para ser cumprido como igreja. Se a gente for analisar, a gente vive num contexto de necessidades relacionais, emocionais, materiais, espirituais, você convive com isso todo o tempo. E ali você pode executar o fator igreja na vida de pessoas. Mas vai me custar alguma coisa? Claro! Claro que vai custar alguma coisa. Davi foi comprar uma eira e o cidadão lá, que eu não me lembro o nome no momento, falou assim, não, rei, pode pegar tudo aí, é tudo seu, rei. Não. Eu vou realizar uma adoração para o meu Deus, um serviço para o meu Deus, numa ação que não me custe nada. Tem que custar mesmo. Tem que custar mesmo. O custo da dedicação, o custo do compromisso, né? O custo de renunciar, o custo de querer ver vidas transformadas. Isso é um preço. Se bem que no Evangelho não tem preço, né? Tem um custo, um valor de dedicação. A gente precisa, irmãos, buscar em nós, nessa capacitação, afirmação de propósito e de identidade cristã. Não é isso? E não é complexo. Basta a gente o quê? Se dispor. A gente precisa se dispor como igreja para viver os processos de Deus. Porque a gente tem a visão, a gente está capacitado, mas o processo, ele precisa ser bem trabalhado. Uma empresa, ela não vai crescer se ela não desenvolver um bom processo para levar o seu produto. Uma igreja, ela não vai se desenvolver se ela não viver bem o processo para apresentar, para cuidar, para discipular e ver pessoas realmente transformadas, né, nos caminhos do Senhor. Então, Deus, dentro de processo, Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Ordem deve ser estabelecida, né? Ordem deve ser vivida. Ordem deve ser
praticada a cada dia, para que a gente possa avançar. A igreja, ela precisa, para avançar no cumprimento dos propósitos, de uma boa gestão. Nós temos na igreja, a igreja organização e a igreja organismo. A igreja organização é a igreja formal, é o CNPJ, estrutura, responsabilidade civil. Isso é a igreja organização, que ela precisa ser o quê? Bem gerida. E a igreja organismo, mais ainda, ela precisa viver essa organização através dos seus ministérios. Ministérios desorganizados, ele não avança. Você pode ver todo ministério bem organizado, ele avança, ele tem produtividade, ele tem solidez. Talvez não tenha volumes de pessoas inchando, mas ele caminha com sustentabilidade. Porque tem o quê? Tem o entendimento das pessoas que estão gerindo a administração daquele setor da igreja, da necessidade de promover bem uma boa gestão. Quando a gente entende a visão da igreja, chamados para fora e atualmente trabalhando do templo ao propósito, a gente já começa a se incomodar e a entender que tudo que é feito em projetos, ele visa, em primeiro lugar, a expansão do reino, alcançar corações, como também a igreja, ela é chamada para levar uma melhor condição para os necessitados. Então, a igreja une as boas obras com o fator levar a Cristo como uma ferramenta. E aí, meus irmãos, se a gente não tem uma boa gestão naquilo que nos foi confiado, nós não estamos sendo mordomos fiéis no nosso ministério. Tudo que o Senhor colocar em suas mãos, faça. Mas faça de boa fé, faça de boa vontade, faça com determinação, faça com compromisso, porque a oportunidade que nós temos é essa de fazer bem feito para o Senhor. O Senhor não quer quantidade, Ele quer a qualidade da entrega, daquilo que a gente pode promover como agentes, como parte desse desenvolvimento, sempre mantendo o quê? Sem perder a visão de multiplicação, né? Eu estou participando de qualquer ministério da igreja, eu tenho que ter a visão de corpo, eu tenho que ter a visão de processo, eu tenho que ter a visão de ferramenta e tenho que ter a visão de onde nós queremos chegar. Quando toda a igreja tem esse entendimento, a gente está sintonizado, não é isso? No fim, na finalidade de que todo o investimento feito é com a finalidade de trazer pessoas para conhecer o Evangelho, abençoar vidas. Então, a igreja caminha de forma sintonizada. Ela caminha com uma identidade de propósito firmada. Aí eu não posso pensar diferente do meu jeito, daquele jeito. Não, nós temos uma visão. Todas as igrejas, eu não falo Peniel exclusivamente, não.
todas as igrejas devem se portar assim, na identidade de propósito, para viver o evangelho lá fora. Aqui dentro é um resultado, aqui dentro é uma base, aqui dentro é uma escola, aqui dentro é um hospital da membresia. Aprender a conviver como irmãos, porque lá no céu nós vamos viver todo mundo junto. Aqui é uma gotinha. A gente aqui tem as nossas diferenças, tem as nossas dificuldades, né? Mas aqui que nós somos tratados a aprender a amar o irmão, como igreja. E quando a gente aprende aqui, a gente cria bases para viver lá fora. Para viver lá fora. A gente precisa, como igreja, aprender a ser incomodado, confrontado, desafiado pelo outro. Quando mexe naquele jeitinho nosso, e que a gente escama logo como igreja, né? Vira logo um Pedro. Né? Quer que desça fogo do céu também, Senhor? A gente desce aqui, porque não mora para acabar esse povo logo, que está aqui. É para aprender isso como igreja. A igreja sendo tratada. E a gente precisa aprender a ser tratado, querer ser tratado. Mas a gente acaba se espinhando, e quando a gente se espinha, aí a gente reflete aonde? No ministério que nos foi o quê? Confiado. Ah, vou deixar isso para lá, isso não presta, isso daí ninguém presta, isso daí ninguém quer nada, e a gente o que faz? Se desmotiva, deixa de cumprir o propósito, os processos ficaram de lado, as ferramentas prejudicadas, e a igreja perdeu o quê? O seu propósito. Então, irmãos, é questão de maturidade a gente fazer uma boa gestão. Ter uma gestão financeira equilibrada. A igreja, a organização, ela tem que saber usar os recursos que o Senhor colocou, gerenciar bem os recursos, para que seja uma igreja respeitada no trato com o dinheiro do Senhor, com investimento no reino. A gente precisa disso. A gente precisa de responsabilidade no cuidar de pessoas. A gente precisa da previsibilidade. Uma igreja que enxerga o futuro, das coisas que podem acontecer. E a gente tem que estar preparado para tudo como igreja. E fazer trabalhos de prevenção dentro da igreja, para que situações em acontecendo não mexam com as estruturas da igreja, não mexam com a sua visão, não mexam com o seu processo, não mexam com suas ferramentas. Então, tudo isso a gente como igreja tem que estar sintonizado, para que o reino de Deus avance, e avance bem. A gente precisa disso, irmãos. E finalizando, a gente precisa entender que a peça-chave, a peça de maior importância, a peça de maior relevância, somos nós, dentro do nosso ministério. Foi dito aqui, eu volto a dizer: cuide da sua vida espiritual, valorize o seu ministério, valorize aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, invista nos seus dons, invista no seu chamado, ame a sua igreja, a igreja que o Senhor te colocou. Procure estar bem na igreja que o Senhor te colocou. Muitas vezes a gente vem com as nossas dificuldades e transfere culpa para a igreja. Esquece de ter uma visão do esforço concentrado que tem ali para a gente avançar, mas a gente olha para a nossa dificuldade e detona a igreja. Não. A gente precisa trazer essa maturidade de amar a nossa igreja e ter a visão de onde nós queremos chegar como igreja. Aí a gente avança com propósito, né? E faz sentido para a nossa vida. A coisa mais importante é a nossa vida ter um sentido dentro da igreja do Senhor, dentro do reino de Deus.
que aí vai chegar um dia que você vai dizer assim, eu sou contemplado, eu cumpri o meu chamado que o Senhor me confiou. Guardei a minha fé. Talvez eu não possa fazer mais muitas coisas por força das circunstâncias, mas a minha fé continua viva no Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar e tomar o nosso cafezinho para seguirmos no culto. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo tempo de estudo aqui na Escola Peniel, a nossa EBD. Continua abrindo a nossa visão da nossa responsabilidade como igreja. A gente possa ter entendimento de propósito, a gente precisa entender a nossa responsabilidade como agente do reino dentro de uma igreja. Nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de despertar a nossa vida como igreja e Te servir melhor na nossa caminhada espiritual, como ministério, como cooperadores do Senhor. Continua nos abençoando, nos ampliando a nossa visão, nos dando entendimento, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Joel Lacerda, 2.